Boa tarde, irmã, irmãos. Então, estamos mais um encontro das nossas quintas-feiras. Então, hoje eu fui convidada, a trazer uma palavra para compartilhar com os irmãos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Desejo a todos a paz do Senhor. E vamos compartilhar uma palavra para trazer um pouco mais de esperança, e que Deus possa falar conosco nessa tarde. Então, vou pedir para que você, junto comigo nessa hora, venhamos a orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe e que Ele conduza esse nosso encontro. Então, você aí na sua casa, pedir para que você ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar esse nosso encontro na Tua presença, Deus. Pedir, meu Deus, que o Senhor esteja conduzindo, que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja falando conosco e que o nosso coração venha receber a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada irmã, cada irmão que vai participar, que vai estar ouvindo essa palavra e que a Tua vontade se cumpra através dessa ministração, Pai. Me abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir então para que você que pode e tem a sua Bíblia, vamos abrir lá no Evangelho de Lucas, lá no Novo Testamento, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Então, se você tem a Bíblia e você pode acompanhar, vamos acompanhar então a leitura. Na minha Bíblia diz o título A Pesca Maravilhosa. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genesaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Até aqui. Essa palavra, creio que todos já leram, já ouviram, é uma palavra muito rica. E eu gostaria de compartilhar algumas verdades, alguns ensinamentos para a nossa vida nessa tarde. Como nós lemos ali, Jesus então usou um dos barcos para pregar para a multidão. Simão e os outros pescadores já haviam passado a noite toda tentando pescar e já estavam lavando as redes, Ou seja, não tinham pescado nada e já estavam recolhendo as suas redes, até que Jesus então lançou aquela palavra para aqueles homens. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa tarde. Eu gostaria de compartilhar ali no versículo 2, onde que diz assim: estavam lavando as redes. Esse ato de estar lavando as redes, eles estavam
como que dizendo, encerramos o nosso trabalho. Deu o que tinha que dar. Não temos mais nada para fazer. Passamos a noite toda e agora só nos resta lavar as redes, recolher as redes. Desistimos da pescaria porque não deu nada. Irmãos, e eu quando eu leio essa passagem, quando eu vejo essa situação, muitas vezes eu também me coloco nessa posição. Quantas situações da nossa vida nós não fizemos exatamente como esses pescadores fizeram, né? Fizemos tudo que estava ao nosso alcance, né? Eles já haviam dado o melhor, já tinham passado a noite toda tentando pescar, mas não pescaram nada. Muitas vezes nós também agimos assim. Nós nos esforçamos, porque muitas vezes até não oramos, nos dedicamos, depositamos toda a nossa esperança, toda a nossa fé em certas situações e parece que o nosso esforço foi em vão. Nosso esforço não deu em nada, toda a nossa energia, toda aquela esperança que muitas vezes tínhamos em relação àquela situação, e por que não dizer muitas vezes até em relação a pessoas que amamos, que oramos, que temos buscado a presença de Deus, temos colocado diante de Deus, temos lançado muitas vezes as nossas redes, estamos como aqueles homens muitas vezes, estamos já lavando as redes, como que dizendo, desistindo. Quantas coisas você já não desistiu de orar? Quantas coisas eu já não desisti de orar? Quantas coisas às vezes até desistimos de crer? Quantas vezes você já saiu e lavou as redes de certas situações da tua vida, assim como eu? Quantas vezes nós estamos como aqueles pescadores? Trabalhamos, agimos, nos esforçamos, mas não vemos o resultado. E a gente como faz como aqueles homens, já meio que começa a lavar as redes, né, como que dizendo, cansei, desisti, não deu, não dá, desisto, chega, cansei, não tem jeito, isso é impossível, agora deu, já fiz a minha parte, né? E cada vez que eu passo por certas situações da minha vida, que são desafios, que a gente tem que, parece que redobrar muitas vezes a nossa esperança, a nossa fé, me vem muito forte essa passagem desses homens, que eles também tinham passado a noite toda tentando pescar, não tinham pescado nada, já estavam recolhendo as redes, e me vem nessa passagem. Será que eu estou fazendo como aqueles pescadores? Eu já estou recolhendo as redes? Será que é hora de parar? Será que eu devo desistir? Será que realmente chega? Será que realmente eu estou no meu limite? Será que realmente não tem jeito? Será que isso realmente é impossível? São perguntas que a gente faz no nosso dia a dia, muitas vezes, na nossa luta. Mas aí me vem aquela outra pergunta, mas quem mandou eu parar? Quem mandou eu desistir? Quem disse que eu não devo mais orar por aquela situação? Que eu não deva mais crer por aquela situação? Que eu não deva mais investir naquela situação? Então, muitas vezes, irmãos, a gente tem que se fazer essa pergunta. Quem que mandou eu parar? Quem que mandou eu parar? Por que que eu estou parando? Não podemos nos esquecer que para Deus nada é impossível. Quem disse que é hora de nós desistirmos, irmãos? E os pensamentos vêm, as lutas vêm, elas vêm para nos desanimar, os nossos olhos vêm para nos enganar, a gente se apega muito pelo que a gente vê, muitas vezes estamos orando por certa situação, e parece que a situação não muda aos nossos olhos. Parece que nada está acontecendo aos nossos olhos, mas a obra de Deus nós não conseguimos enxergar aos nossos olhos naturais
o agir de Deus, aquilo que Deus está fazendo. E muitas vezes Ele está agindo sim, nós é que não conseguimos enxergar. E nós estamos fazendo como esses pescadores. Nós já estamos lavando as redes, já estamos desistindo, já estamos entregando os pontos, achando que realmente não dá, realmente já fizemos tudo, realmente está complicado, estou cansada, isso é impossível, né? Eu já fiz tudo que estava no meu alcance e não dá. Mas graças a Deus, né, pela misericórdia do nosso Deus, que nós temos a sua palavra. E foi isso que aconteceu ali no versículo 4, que nós podemos acompanhar. Ali no versículo 4, diz assim, Jesus, quando acabou de falar, ele disse para Simão, leve o barco para o outro lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Irmãos, e é importante a gente salientar aqui que eu acredito que Pedro, ele teve uma luta muito grande com ele mesmo. Porque pensem comigo, ele era pescador. Ele já tinha passado a noite toda tentando pescar. Ele já tinha se esforçado, já tinha dado o seu melhor. Segundo os especialistas, o melhor horário para pescar é durante a noite, e ele já tinha passado a noite toda com os seus companheiros tentando pescar, e nada tinha pescado, né? Então, Simão, ele já tinha dado o seu melhor. Ele estava cansado também, pensa, a noite toda, já estava dia. Então, a luta que ele enfrentou com ele mesmo, para acreditar que aquilo que Jesus estava dizendo era verdade, para ter fé, para lançar sua esperança, o seu esforço naquilo que Jesus estava falando para ele. Simão, num ato de fé, ele disse para Jesus lá no versículo 5, Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aqui, irmãos, nós temos algo que é tremendo, que é o que Pedro, que é Simão, no caso aqui, disse para Jesus. Ele disse o quê? Havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, ele sabia que já os esforços dele já tinham sido em vão. Mas ele ia continuar, ele ia fazer o que Jesus estava pedindo, não porque ele acreditava naquilo, mas porque Jesus falou. E aqui, irmãos, é o segredo da nossa caminhada com Deus. É nós depositarmos a nossa esperança, a nossa fé, não naquilo que estamos vendo, não na força do nosso braço, mas naquilo que Jesus diz na sua palavra. Na sua palavra. Pedro voltou para o mar, não porque ele achou que era o melhor horário, mas ele voltou para o mar baseado, alicerçado naquilo que Jesus havia dito para ele. Ele creu naquilo que Jesus estava dizendo. Ele, como eu disse, devia estar bem cansado. E quantas vezes, irmãos, nós também estamos cansados? Quantas vezes nós já lutamos, já choramos, já oramos, já jejuamos, já choramos e parece que nada acontece. A gente ora, a gente chora, a gente jejua, a gente clama e parece que nada acontece. E aí nós fizemos como esses pescadores. Desistimos. Acha que não dá mais, começamos a recolher as redes. Ou seja, desistimos. Não dá mais, realmente, para isso não tem solução. Já fiz tudo o que tinha que ser feito, já fiz a minha parte. Mas, irmãos, nós aprendemos aqui que a palavra de Deus, quando Deus diz, nós devemos confiar.
Nós devemos depositar a nossa esperança, os nossos esforços naquilo que o nosso Senhor está falando. E nós também podemos dizer que naquele lugar tinha vários obstáculos para não sair uma boa pescaria. Havia uma multidão, então provavelmente se havia multidão tinha bastante barulho que podia, aos olhos do homem, prejudicar a pescaria deles, espantar os peixes. Já era dia, né? E nós? Quantos obstáculos nós temos que enfrentar muitas vezes para colocarmos em prática aquilo que Deus está nos falando, aquilo que Deus está nos mostrando. Nós também temos obstáculos. Nós também enfrentamos lutas, às vezes conosco mesmo, os nossos pensamentos, às vezes vêm outras pessoas dar palavras para desanimar, para desacreditar. Às vezes ouvimos más notícias em relação até mesmo àquilo que estamos orando. Às vezes estamos cheios de esperança em relação a uma luta, uma vitória que a gente está pedindo para o nosso Senhor. Estamos cheios de esperança ali, orando, clamando, e de repente vem uma notícia e nos desanima. Nós também temos várias lutas que nós devemos, vários obstáculos, melhor dizendo, que nós temos para enfrentar. Mas sob a palavra de Deus, se Deus está dizendo na palavra dele, irmão, não vamos desanimar. Lançamos novamente as nossas redes lá no mar. Lançamos novamente as nossas redes no mar da esperança, da fé. Em 2 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Irmãos, muitas vezes, se não a maioria das nossas lutas, das nossas dificuldades, nós vamos ter que olhar por fé e não pelo que nós vemos. Mas muitas situações, irmãos, nós não podemos nos apegar aos nossos olhos naturais e nem aos nossos ouvidos para não desanimar, para não esmorecer, para não enfraquecer. Aí nós temos que agir e pensar como o apóstolo Paulo disse: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andar por fé e não pelo aquilo que a gente está vendo. Contemplar com os olhos da fé aquilo que Deus falou conosco. Por mais que os nossos olhos vejam coisas que nos entristeçam. Por mais que os nossos olhos contemplem situações que não era isso que era para acontecer. Meu Deus, não está acontecendo nada. A mudança não está vindo. As coisas não estão, está parado. Está parado aos nossos olhos. Mas não sabemos o que realmente Deus, como Ele está agindo, a maneira que Ele está agindo. Muitas vezes é no silêncio, é lá no íntimo. Se você está orando para alguém, talvez é lá no íntimo da pessoa. Lá na alma dela o Senhor está trabalhando. Nós não temos esse poder de sondar o coração das pessoas e saber o trabalhar de Deus na vida daquela pessoa. Não estamos 24 horas para saber o que Deus está, como Deus está trabalhando naquela situação. Mas não podemos desanimar. E com os olhos da fé, Deus está trabalhando. Eu não estou vendo, mas Deus está trabalhando. Deus está agindo. Nós precisamos ter a coragem que Simão teve de, mesmo cansado, mesmo tendo todo o trabalho que ele teve na noite anterior e todo o conhecimento que ele tinha sobre pescaria, mas Jesus disse para ele voltar para o mar, para voltar lá para o lago e lançar as redes. Pedro teve coragem, Pedro teve ousadia, Pedro teve fé, de em cima, baseado, alicerçado naquilo que Jesus disse para ele pegar aquelas redes novamente e voltar lá para o lago e aí lançar novamente. E assim nós temos que fazer, irmãos. Pedro enxergou com os olhos da fé aquilo que ele já tinha visto na noite anterior que não tinha dado nada.
mas sobre aquilo que Jesus disse para ele, ele depositou a esperança dele e os esforços dele novamente. Irmãos, eu digo para vocês, não é hora de nós pararmos. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é o motivo do teu choro, muitas vezes, da tua angústia, do teu clamor, mas não é hora. Se Jesus falou na palavra dele, vai cumprir. Tá demorando? Pode demorar, mas vai acontecer no tempo dele. O que não cabe a nós é desistirmos. Simão se apegou na palavra do Senhor e aí ele lançou suas redes. Ele não lançou as redes no conhecimento dele, no que tinha acontecido na noite anterior, mas sobre aquilo que Jesus disse. E é assim que eu e você devemos ser e agir com as nossas lutas, no nosso dia a dia, com as coisas que muitas vezes se colocam diante de nós, que parecem que não vai ter mais fim, que realmente não tem solução, que realmente parece, não, agora, como eu disse antes, chegou no meu limite, eu já fiz tudo o que podia ter feito. Pedro poderia ter argumentado com Jesus. Jesus, passei a noite toda tentando pescar. Trabalho com pescaria. Agora com essa multidão toda aqui, o sol alto, tô cansado. Deixa para amanhã. Amanhã eu volto, hoje não dá. Pedro, Simão, que é Pedro, né? Ele creu naquilo que Jesus disse. Ele se apegou na palavra. E eu e você também, irmão, nós precisamos nos apegarmos à palavra. Se Jesus disse, se é promessa de Deus, não interessa quanto tempo eu estou aqui lançando as redes. Não interessa quanto tempo eu estou aqui. Que eu estou orando, eu estou clamando, eu estou jejuando, eu estou pedindo. Vai acontecer. No tempo do meu Deus, vai acontecer. Eu tenho base para isso. Eu estou alicerçado na palavra. Foi o meu Deus que disse. Foi Jesus que disse. Não é hora de largar as redes. Não é hora, irmãos. Não desanime. Não desanime. Não desanime, irmão. Continua orando, continua buscando, continua crendo. Se está na palavra de Deus, se Jesus te falou, não interessa o que os teus olhos estão vendo. Não interessa o que muitas vezes cai nos nossos ouvidos. Continua crendo. Continua ali se esforçando, lançando as tuas redes, lançando a tua esperança, lançando a tua fé. A gente acredita em tantas coisas. A gente acaba dando ouvido para tantas coisas. Tantas coisas muitas vezes nos abalam, nos entristecem. Claro que sim, somos humanos. Mas essas coisas não podem ser maiores do que aquilo que estamos alicerçados, que é na palavra de Deus. Se Jesus disse na palavra, irmãos, não largue a rede. Eu não vou largar a rede. Eu não posso largar a rede. Porque eu só tenho ela, a palavra, para me alicerçar. Se eu vou andar conforme aquilo que os meus olhos veem, aquilo que os meus ouvidos ouvem, o que vai ser? Nós vamos andar como a onda do mar, uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo, uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo. Porque muitas coisas nos entristecem. Muitas coisas nos desanimam. Mas quando nós estamos alicerçados na palavra, essas coisas vêm e passam. Porque os meus olhos continuam fixos naquilo que o Senhor falou. E eu me agarro nela. E eu fico com ela. E eu faço como esses homens fizeram. Eu pego as minhas redes, que é o meu esforço, que é as orações, que é o meu comprometimento, e vou lá onde que Jesus disse. Eu vou para a luta.
Eu vou para a luta com aquilo que o Senhor me deu. E eu vou pro mar lá. E lá eu vou lançar as minhas redes. E na hora que o Senhor quiser, com certeza a pescaria vem. A vitória vem daquilo a quem temos orado, temos clamado, temos pedido, temos muitas vezes chorado na presença do nosso Deus. Tudo no tempo dele, irmãos. Tudo no tempo que Deus planejou. Tudo no tempo que ele determinou. Muitas das nossas lutas, o processo também é para trabalhar na nossa vida. É para trabalhar muitas vezes na vida talvez daquela pessoa que estamos orando. Muitas vezes esse tempo que para nós parece uma eternidade é o agir de Deus, trabalhando na nossa vida, falando conosco, nos ensinando e também muitas vezes trabalhando na vida daquela pessoa que muitas vezes estamos orando, estamos clamando, estamos pedindo. Tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos dele. E no tempo certo, pode ter certeza, irmão, a palavra vai se cumprir. A palavra vai se cumprir. Se apegue na palavra de Deus, como Simão fez. Simão, ele se apegou, ele se alicerçou naquilo que Jesus disse para ele. Pega as redes e volta lá para o lago, lá na parte mais funda, volta lá para dentro. Pedro, ele se apegou naquilo que Jesus disse. Se Jesus está falando para eu voltar lá, eu vou voltar. E nós também, irmãos. Se Jesus está falando, se ele falou contigo através da palavra dele, se tem promessa aqui na palavra dele, que é a autoridade máxima, se apegue a ela, irmão. Se apegue a ela e não largue até chegar o dia da tua vitória, daquilo que você tem orado, daquilo que você tem clamado, aquilo que você tem muitas vezes chorado na presença de Deus. Que no tempo dele vai acontecer. Mas não largue as redes. Não é hora de parar. Não é hora de parar. Só vamos parar a hora que as nossas redes estiverem cheias. Aí nós paramos. A hora que tivermos já o nosso objetivo nas mãos, aquilo a quem temos orado, que os nossos olhos realmente contemplaram. Aconteceu, o milagre aconteceu. Aí nós vamos dar glória a Deus, vamos testemunhar o milagre de Deus. Não abra mão disso, irmão. Não abra mão de lutar por aquilo que você sabe que está na palavra dele. Não abra mão, seja pela tua restauração de saúde, pela restauração da tua família, do teu casamento, não sei. Alguém que você está orando da tua casa, não sei, irmãos. Não abra mão, não largue as redes, não desanime. Não é hora de parar, irmãos. Não é hora. É hora de nós dobrarmos os nossos joelhos, depositarmos toda a nossa esperança, toda a nossa fé na palavra dele e nos alicerçarmos ali, os nossos esforços ali. Por mais que vejamos coisas que nos entristecem ou ouvimos coisas que nos entristecem, não perca a esperança. Não perca a esperança. Simão já tinha visto com os olhos dele que não tinha dado nada aquela noite. Nada. Nada. Ele não se deixou, ele não se apegou a isso. Ele se apegou com aquilo que Jesus estava falando para ele. Volta para lá. Volta para lá. O barulho da multidão também não foi empecilho para ele. Ele se apegou com aquilo que Jesus disse para ele. Volta para o mar. Volta para lá. É para lá que você tem que estar. E é para lá que eu e você precisamos estar também. É no lugar onde que Jesus pediu para estarmos. É para nós estarmos ali, irmãos. Lutando, trabalhando, nos esforçando, nos empenhamos naquilo que está na sua palavra que ele já falou para nós. Ele já falou na sua palavra, não desanime, irmão. Continua, persevera, persevera, não deixa se abater. Que
na hora que o Senhor, Ele sabe, e eu tenho dito muito isso para mim, Ele sabe a hora certa de agir. Eu não sei, porque a minha visão é limitada. Eu só enxergo o que está acontecendo agora. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana, daqui um mês. Não sei porquê. Se Ele quiser, Ele muda qualquer situação. Mas eu não sei o porquê. Cabe a mim crer. Cabe a mim crer. Deus espera que eu creia. Que eu espere, que eu confie nele. E no tempo dele, as coisas vão acontecer. No tempo dele, aquilo a quem temos orado, nossos olhos vão contemplar. E aí, vamos nos alegrar no Senhor e toda a honra, toda a glória, todo o louvor será dado a Ele. Sempre. O nosso Deus é um Deus de poder, nosso Deus é um Deus de milagres. Isso está na palavra e é nessas coisas que temos que nos apegar. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. A palavra diz isso, irmãos. É nessas coisas que temos que nos apegar. É nessas coisas que temos que nos agarrar, nos alicerçarmos na hora da oração, na hora da angústia, na hora do medo, na hora da insegurança, na hora de vir aquele pensamento, será? Vai dar certo? Será, meu Deus? Será que isso realmente é possível? Será que para essa pessoa? Não. Nós temos que crer de todo o nosso coração. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. O mesmo Jesus que está aqui relatado na Bíblia é o mesmo. Ele não mudou, irmãos. Ele não mudou e nunca vai mudar. O nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus criador. Tudo está nas mãos dele. Todo o controle está nas mãos dele. E isso não vai mudar. Nunca mudou e nunca vai mudar. Tudo está nas mãos dele. Nós precisamos apenas crer. Apenas crer e acreditar. E continuarmos lançando as nossas redes, irmãos. O desejo do meu coração nessa tarde é que você termine esse encontro, esse nosso momento, com essa palavra. Eu não vou largar as redes. Eu não vou desistir. Se Deus falou na sua palavra, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quanto tempo? Não sei, mas vai. Então, se os teus olhos verem coisas que te entristecem, você vai lembrar, não vou largar a rede. Tá na palavra, Ele vai cumprir, Ele é fiel. Ele é fiel, Ele vai cumprir. Pode demorar? Pode. Quanto tempo? Não sei, mas vai cumprir. O tempo é dele. O tempo é do nosso Deus, mas que vai ser cumprido, o que Ele falou na sua palavra, vai ser cumprido na minha vida e na tua vida, irmãos. Vai ser cumprido. Então que você saia desse nosso encontro com essa palavra. Não desista. Não é hora de parar. Não é hora de parar. Jesus ensinou isso para Pedro. Não é a hora de parar. Volta para lá. E Jesus está dizendo para mim e para você essa tarde. Não é hora de parar. Não é hora de desanimar. Não é hora de desistir. Todas aquelas palavras que eu falei antes, que muitas vezes vêm no nosso pensamento, não deu, não dá, desisto, chega, cansei, não tem jeito, isso é impossível, agora deu, já fiz a minha parte. Risca do teu pensamento, risca da tua agenda. Não é hora de parar. Não é hora de parar, porque para o nosso Deus nada é impossível. É a hora de eu pegar as minhas redes e lançar novamente toda a minha esperança, a minha fé. É hora de crer, irmãos. É hora de crer. Mesmo que os nossos olhos não vejam o agir de Deus, como esperamos muitas vezes, como achamos que deve ser. Mas Deus está agindo. Creia nisso, Deus está agindo. Talvez não seja da maneira com que você planejou, com que você imaginou que fosse, mas Ele está agindo. Ele está agindo. É a hora de crermos, é a hora de acreditarmos e de nos alicerçarmos na palavra de Deus. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele falou aqui na sua palavra,
vai acontecer. Vai. A palavra de Deus não volta vazia, irmãos. A palavra de Deus é fiel. O nosso Jesus, como eu disse antes, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O nosso Deus é um Deus de milagres. E para Ele, nada é impossível. Nada é impossível. Nada. Creia nisso, irmãos. Creia. Pensa comigo. Certa vez, eu estava orando por uma situação, por uma pessoa. E eu quero contar esse testemunho para vocês. E eu estava bem desanimada, estava triste. Já faz alguns anos isso. Acho que uns 2 anos atrás, se não fizer até mais. E eu estava lá no meu quarto, inclusive estava limpando. Daí me veio justamente esse pensamento. Não vou mais orar. Chega, já fiz a minha parte. Isso aí, imagina se essa situação vai mudar. Meu Deus do céu. Sabe? Só pensamentos assim. E me veio, mas na hora me veio assim, aquele pensamento. E eu sei que foi o Espírito Santo que falou comigo. Me lembrei da história do apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Saulo, que perseguia cristãos, que inclusive matava cristãos. E quem foi Paulo depois do encontro que o Senhor teve com ele? Então, se o Senhor transformou a vida de Paulo, que outrora era Saulo, que agora era Paulo, o que é impossível para Deus? Por que Deus não pode alcançar aquela pessoa que tu está orando? Deus não pode transformar a vida daquela pessoa que você tem clamado? E foi isso que Deus falou comigo. Algo impossível para mim? Eu transformei a vida de Paulo. Ele era perseguidor de cristãos. Perseguia, matava e virou o maior pregador que mais escreveu os livros da Bíblia. A maioria do Novo Testamento foi todo Paulo que escreveu. Olha o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Se Jesus tocou na vida de Paulo, tem alguém aqui que ele não possa tocar? Tem alguém na sua família? Alguém que você ama que Deus não possa tocar e transformar? Com certeza não, né? Deus pode tudo. Tudo. Aí aquela tarde que eu chorei, sabe? O Espírito Santo falou comigo, pedi perdão, eu digo, é verdade, Senhor. Para ti nada é impossível. Tu toca na vida de quem tu quer, Senhor. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra, essa tarde aqui, uma palavra simples, mas de ânimo, de esperança, para mim e para você, porque Deus também falou comigo. Não vamos desanimar. Não vamos esmorecer diante das dificuldades, dos obstáculos, dos desafios que se colocam diante de nós. Não olhe com os teus olhos naturais, olhe com os olhos da fé. E se agarre na palavra. Se ele falou, vai cumprir. Se está na palavra, vai acontecer. Quanto tempo? Você repita para ti mesmo quando estiver orando. Não sei. Não sei quanto tempo eu vou orar por essa situação, por essa pessoa. Não sei. Mas eu creio, está escrito aqui. Está escrito aqui, vai acontecer. No tempo do meu Deus, tu sabes, Senhor. Tu sabe quanto tempo eu tenho que esperar por esse milagre. Mas eu não vou desanimar. Eu vou fazer como Simão. Eu não vou largar as redes. Eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar louvando, eu vou continuar na tua presença, fazendo aquilo que o Senhor está me pedindo. E no tempo que o Senhor quiser, eu vou contemplar o milagre. Amém? Então, que realmente essa palavra venha ficar latente no teu coração. Não desanima. Não desanime e não largue as redes. Continue aí, irmão. Continue aí, lutando, esperando no Senhor. É no Senhor. É na palavra dele. É naquilo que ele disse. Se ele disse na tua palavra, creia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém, Senhor. É nisso que eu vou me agarrar. É nisso que eu vou crer. É nisso que eu vou esperar. Amém? Então eu vou pedir para que você, junto comigo nessa tarde, nós venhamos a orar, entregarmos esse nosso encontro na presença de Deus.
e que continuamos firmes. Pai, em nome de Jesus, nós queremos estar orando, te agradecendo por estarmos aqui, ouvindo a tua palavra, compartilhando pela vida de cada irmão que tirou seu tempo para estar aqui na tua presença, Pai, para ouvir a tua palavra. Que essa palavra realmente, Senhor, venha brotar em nosso coração, essa semente venha frutificar e venha dar frutos, Pai. Que nós venhamos realmente, Senhor, buscar de todo o nosso coração o Senhor e que as dificuldades, os obstáculos que se colocam diante de nós não sejam maiores que a tua palavra na nossa vida. Que nós venhamos estar alicerçados na tua palavra. Que nós venhamos realmente, Senhor, estar firmes naquilo que está na tua palavra. E que as coisas ao nosso redor não abalem a tua palavra na nossa vida. Que nós venhamos realmente a crer naquilo que o Senhor disse na tua palavra. E por mais que os nossos olhos muitas vezes vejam coisas que nos digam o contrário, nós não venhamos a esmorecer, mas que sejamos como esses discípulos. Não venhamos a largar as redes, não venhamos a parar de lutar por aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração e já confirmou na tua palavra. Que venhamos a permanecer firmes, Pai, não importa o tempo, mas que o Senhor, no tempo do Senhor, sabe quando, como vai agir, Pai. Abençoa cada irmão nessa tarde que está aqui conosco. Visita com o teu poder. E que a paz que excede todo entendimento invada cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmão, irmã, muito obrigado por estar conosco. Uma boa tarde a todos e que Deus abençoe.